Olá, muito boa tarde, muito prazer. Sou o Rogério Alessi. Hoje, dia 3 de junho, 16 horas e 3 minutos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem um encontro super bacana hoje para falar sobre um tema que nunca foi tão abordado aí nos últimos tempos, porque a gente está vivendo um momento todo especial, muito diferente, único, né? Pelo menos nos últimos 100 anos, praticamente. E a gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Agora, durante a Covid e depois que tudo isso passar também. E eu queria já, sem muitas demoras, chamar para entrar na sala o meu convidado, que é o José Arthur Teixeira. Ele é doutor em História pela Unesp e está fazendo especialização em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. É autor, professor universitário, professor secundarista, e um empreendedor, consultor de empresas e um grande amigo. Seja bem-vindo, Zé Arthur, é um prazer estar com você para a gente falar sobre um tema bem bacana, né? Um tema que nunca teve tão em alta assim, né, Zé? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo. E realmente nós vivemos num mundo, né, de tamanha complexidade, e o coronavírus veio trazer uma dose ainda maior de complexidade para esse mundo, né? O nosso mundo ele já vinha sendo chamado de VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, onde a incerteza ela impera. E hoje, com a situação trazida, como você destacou, né? Nos últimos 100 anos, nós não temos relato de um acontecimento sanitário, econômico, dessas proporções, né, que nós estamos vivendo e ainda vamos continuar vivendo. Então, realmente, falar de inteligência emocional, falar desse olhar para o indivíduo, mas que também é sistêmico, né, que está relacionado com a sociedade, está relacionado com as organizações, está realmente em pauta. É um assunto da nossa agenda, tem que estar na nossa agenda. Tem que estar. A ciência ela tem um roteiro do que deve ser feito em casos de pandemia, né? Os infectologistas, a sociologia, a antropologia, quer dizer, a gente conhece, a gente sabe como se comportar, né? Isso já foi estudado, já foi mapeado, mas é a primeira vez que isso talvez esteja acontecendo na prática, pelo menos numa dimensão mundial, né? E aí isso mexe muito com a cabeça das pessoas e certamente com as organizações também, né? Sem falar do consumidor, dos alunos, na família. Quer dizer, é um tema bem complexo, interessa a todo mundo, não só as empresas, né? E traz uma preocupação extra, porque nessa hora a gente pode descobrir novos talentos na organização, a gente pode talvez descobrir que aqueles técnicos mais competentes não têm uma boa inteligência emocional para ser utilizada nesses momentos, né? Qual que é o cenário que a gente está encontrando de um modo geral para a gente ter como ponto de partida nesse bate-papo de hoje? Bacana. Você está falando, né, de toda a ciência que nós temos, né, Rogério, que já se produziu e do ineditismo dessa situação. E aí eu acrescento um ponto que os mecanismos que nós temos emocionais para o enfrentamento de uma situação como essa são muito primitivos, né? Eu estou dizendo, me referindo, todo o nosso controle do sistema de emoções, né, é um sistema que nos equipara aos mamíferos, a outros mamíferos. E isso vem de um processo evolucionário, né, da nossa espécie, que provoca, né, ou que desenvolve uma resposta emocional que é muito primitiva. Então, viver nesse contexto que a gente está, como já dissemos, né, de incerteza, de complexidade, está disparando em nós, né, como mamíferos, um sistema que nós temos no nosso cérebro
que é o sistema límbico. Né? Esse sistema, ele envolve uma série de funções do nosso cérebro, mas que está relacionada, sobretudo, com as respostas diante de ameaças. Então, como que o nosso cérebro de mamífero, né, como o nosso sistema límbico foi programado para agir, ou enfrentar ou fugir, luta ou fuga. Né? Então, esses são os mecanismos básicos do nosso sistema límbico. Acontece que, diante de um cenário que nós estamos atravessando, o nosso chão foi tirado, né? As certezas, os pontos, né, sobre os quais a gente se alicerçava foram fortemente abalados, o que produziu, né, deflagrou essas reações emocionais, né, como o medo, como a preocupação, a ansiedade, como a raiva. Né? Acontece que, no nosso processo de evolução, nós também adquirimos uma outra parte, e essa os outros mamíferos não têm, que é a nossa parte pré-frontal do córtex, né? A área do neocórtex, que tem uma função executiva de gerenciamento das emoções. Então, a gente não pode controlar emoções, elas emergem, mas a gente pode gerenciar, a gente pode regular. Então, falando isso, depois a gente pode ir aprofundando um pouco mais nessas emoções que têm se despertado, né? E como a gente tem reagido e por que isso tem surgido, né? Mas tentando fazer uma história aqui da pandemia da Covid, a gente pode identificar 3 fases, né? Pelo menos 3 fases. Um primeiro é o momento da mudança radical. Então, começou, né, as notícias de que tinha um vírus lá em Wuhan, que as pessoas estavam sendo contaminadas, e estava muito distante ainda da gente, né? Mas, de repente, começou, aeroportos fechados, as fronteiras dos países sendo fechadas, aí essa Organização Mundial declara que é uma pandemia, né? Aí a gente começa a ver o que está acontecendo na Europa, sobretudo na Itália, e a gente é tomado, nesse momento, com pela emoção do medo. Né? O medo vem muito forte, é o medo da morte, o medo de ser contaminado com o vírus, né? E a gente acaba não sabendo, né? Mas será que aqui no meu ambiente, na minha volta, eu vou ser infectado? Né? Então, isso traz, na gente dispara esse nosso cérebro mais primitivo, né? A reação do medo. Bom, aí a gente passou já essa primeira fase, né? Aí vieram as medidas de isolamento, né? As quarentenas, ameaça de lockdown. E aí começam a surgir preocupações do cenário. Opa, como que eu vou ficar em casa? O empresário, como que eu vou deixar de produzir? Mas eu tenho a folha de pagamentos, eu tenho meus fornecedores, eu tenho meus compromissos, né? Há toda uma série de impactos econômicos que não está produzindo nesse momento pode gerar. E esse confinamento vai trazendo nos indivíduos, né, a ansiedade, né? Então a expectativa em relação a futuro, como é que vai ser daqui para frente, o distanciamento, né? Nós somos seres sociais, né? E o nosso cérebro, ele tem lá também, da mesma forma que tem esse mecanismo emocional, ele também tem uma parte que é o cérebro social, né? E essa parte, ela precisa do relacionamento com o outro para produzir bem-estar, né? É nas relações humanas, no contato, no abraço, que se libera, né, ocitocina, endorfinas que provocam o nosso bem-estar. Então, esse distanciamento, ele vai agravando quadros de
ansiedade, preocupação com o futuro, tristeza, irritabilidade, né? Aí começa a entrar, a gente falou até agora do medo, mas começa a entrar uma outra emoção que é a raiva, né? E a raiva, ela também é daquelas emoções básicas. Quem não assistiu, eu recomendo assistir aquele filme Divertidamente, né? Que são as emoções dentro da cabeça. Controlando, né, o cérebro. Né? É fantástico, porque aquele filme, o roteiro dele, né, Rogério, foi desenhado com consultoria de neurocientistas. Então, é muito refinado, assim, do ponto de vista da precisão científica, né? Embora seja um desenho. Mas aí vem a raiva, porque a raiva é a emoção gerada por uma frustração, né? Pela obstrução de um objetivo, né? Então, poxa, eu tinha metas que seriam cumpridas, eu tinha projetos, eu tinha planos, eu tinha expectativas. Poxa, agora que a economia está começando a engrenar, saímos de uma fase econômica ruim, né? Então, tem uma série de expectativas que a gente tinha construído e que isso vem e traz um corte abrupto e acaba se tornando um fator gerador também de raiva. Isso acaba abalando as nossas relações, né? Aí as crianças estão dentro de casa, estão fazendo home office, aí, homeschooling, né? Aí eu estou em casa, tenho que estar fazendo home office. Aí esse ambiente já fica mais tumultuado, as relações domésticas vão ficando mais difíceis, mais complicadas, as relações no ambiente de trabalho, né? A comunicação, nós somos basicamente, né, uma boa parcela do nosso ato de comunicação é não verbal. Né? Então, você está ali diante do outro, ele está lendo o que você está falando, sua expressão facial. Você manda um e-mail, você manda uma mensagem de WhatsApp, se perde, né? Se perde muito disso. Né? Então, há uma quebra geral, uma ruptura com aquele nosso desenvolvimento habitual do nosso trabalho. As expectativas futuras elas vão sendo quebradas. É nesse momento que começa a surgir reações de evitação, de fuga, de culpar A ou B, e a gente entra nas redes sociais, vê toda aquela polarização política. Sim. Que é uma forma que as pessoas que não têm esse gerenciamento emocional lidam com a frustração e com a raiva. Eu tenho que canalizar isso para o outro, eu tenho que responsabilizar alguém por isso, né, porque eu não estou sabendo gerenciar aquilo que eu estou. Né? Aí o trabalhador, né, o funcionário, o colaborador está em casa. Aí ele já começa a ser visto, né, como inimigo do empresário e, por outro lado, o empresário também começa a ser visto como inimigo, né, e é um culpando o outro por uma condição, por uma situação que é excepcional. Né? Muito estresse num mundo em que a gente não está acostumado a viver, são novas relações. Novas relações. Né? E o que você falou, o sentimento de frustração de todos aqueles planos que a gente tinha, de repente não ter mais aquela viagem, aquele curso, aquela festa, aquele evento. Não tem mais nada, né? E aí você é obrigado, me parece que nos foi imposto um comportamento, uma situação em que a gente não só não esperava, porque, como você disse, é inédito, mas a gente nunca viveu também, então nós não temos essa experiência, né? Sim. Agora, nesse cenário, quem consegue lidar melhor com essas situações? Quais talvez aqueles comportamentos ou aquele perfil que você acredita que tenha melhores condições para superar tudo isso e, portanto, quais aqueles perfis que você acredita que precisa de alguma ajuda, antes da gente depois falar como é que a gente pode ajudar essas pessoas, como é que elas podem ser ajudadas nesse contexto todo. Perfeito. Então, você, só pegando um último ponto assim, da sua fala, né,
que você falou das viagens adiadas, né, dos planos adiados, que aí mobiliza uma outra emoção na gente, que é a tristeza, né? A tristeza, a sensação de perda, aí começam a haver perdas efetivas, né? E perda desses sonhos, né? Dessas esperanças. Então a gente vai começando, vai se misturando, né? O medo, raiva, né? A tristeza. E aí a gente cai nesse terceiro momento, que é o que nós estamos às vésperas de entrar, que é o momento em que as coisas vão começar a abrir, vão começar a voltar, né? Já estamos passando por isso, e que a gente vai começar a sentir agora as perdas, né? Então, as perdas afetivas e as perdas econômicas, né? Então, nesse momento, Rogério, aí a sua questão que você coloca, ela é fundamental, porque os profissionais da área de saúde já têm alertado, né? Por exemplo, a Unifesp já tem alguns posicionamentos em relação a isso, algumas colocações em relação a esse terceiro momento, né? É que a saída desse processo ela pode ser muito traumática para os indivíduos, né? Então, aqueles indivíduos que não tiverem uma capacidade de autorregulação emocional terão certamente sairão desse processo com uma fragilização, uma fragilidade muito forte, né? Aí a gente pode pensar, por exemplo, em estresse pós-traumático, né? Se falava muito de estresse pós-traumático em situações de guerra, né? No pós-guerra, soldados que voltam do fronte de batalha, né? A gente sabe que as grandes guerras produziram multidões de indivíduos com estresse pós-traumático. Se a gente não desenvolver nos indivíduos, né, essa capacidade de atenção, de cuidado com o emocional, e essa é uma das características da inteligência emocional, a nossa autogestão, a nossa autorregulação, né, nós podemos sair dessa pandemia com um contingente de indivíduos adoecidos, né? Então, a projeção, por exemplo, em relação à depressão, um aumento muito forte de depressão, estresse pós-traumático, riscos de suicídio. Então, há todo um quadro, né? Quem vai passar disso da melhor forma, né? As ferramentas para lidar com isso, nós temos, né? As ferramentas básicas nós temos, e a gente chama essas ferramentas de competências e habilidades socioemocionais, né? O que a gente pode, aí, né, já pegando um gancho, eu não vou explorar, mas naquilo que você já falou, né, elas podem ser aprimoradas, elas podem ser desenvolvidas, né, pelas pessoas. Agora, então, esse ponto, né, Zé, desculpa te interromper, eu acho que esse ponto é fundamental, né? Eu acredito que as pessoas já se perceberam, estão ouvindo mais do que falando, até para poder se entender nisso tudo. Uhum. E eu acredito que, de um modo geral, as pessoas já perceberam que novas habilidades precisam ser desenvolvidas e que outras precisam ser aprimoradas, não necessariamente aquelas tradicionais, as habilidades técnicas, né? Então, a gente pode dizer que sim, é possível e que isso é necessário. Como fazer isso? E, na sua opinião, quais seriam aquelas que você entende que, nesse momento, podem ajudar mais as pessoas a superar tudo isso e manter, talvez, até um bom desempenho profissional, um bom desempenho acadêmico, uma relação familiar saudável, porque isso certamente também impactou dentro das residências, né? Sim, sim. Perfeito, Rogério. A inteligência emocional, né, ela é um termo, né, que foi conceituado por um psicólogo, né, o Daniel Goleman, que quem tiver a oportunidade de ler, ele tem um dos livros mais recentes dele, chamado Foco Triplo,
recomendo, né? Ele tem outras obras, inteligência emocional, inteligência social, mas o Goleman, ele é um cara que escreve, né, uma das importantes referências nessa área de inteligência emocional, né? Os estudos dele estão relacionados à descoberta de que a nossa inteligência ela é múltipla, né? Então, isso um psicólogo, né, chamado Gardner já tinha falado das inteligências múltiplas, e a inteligência social, socioemocional, é uma dessas áreas. Então, tem indivíduos que têm que têm uma inteligência, um score de inteligência lógico-matemática altíssimo, né? Mas essa é uma das inteligências, né? E a inteligência socioemocional, ela vai além, né, do lógico, do racional, e ela pode ser categorizada, em alguns domínios, né? Então, o Goleman, ele fala basicamente, né, acho que fica uma maneira fácil da gente sistematizar. É o eu e o mundo, e o nosso relacionamento com o outro e com o sistema que nos envolve. Então, do eu, o que eu preciso saber? Eu preciso primeiro me autoconhecer. Então, esse é o primeiro domínio de inteligência emocional, o autoconhecimento. Autoconhecimento implica em saber reconhecer como eu estou me sentindo. Então, perguntas simples, né? Como o que eu sinto? Se nós não passamos por uma alfabetização emocional, né, a gente não vai conseguir reconhecer aquilo que nós estamos vivenciando. Então, a gente começou a falar, né, de medo, de raiva, de ansiedade, de preocupação, de tristeza. Isso tudo é um vocabulário, é um alfabeto emocional que eu preciso para poder, num segundo momento, autorregular as minhas emoções, né? Então, aqui no Colégio Anglo, né, Prudentino, onde eu tenho a oportunidade de ser professor de programas socioemocionais, né, o programa Líder em Mim e o programa Semente, e de coordenar projetos socioemocionais, a gente trabalha num desses domínios com a alfabetização, para que a criança, para que o jovem, né, tenha uma capacidade de introspecção, de interospecção, né, de olhar para si, saber o que é que está sentindo, o que está vivenciando. Porque à medida que eu conheço isso, eu tenho como regular melhor. Eu falei, né, dos nossos sistemas primitivos, né, o sistema límbico do nosso cérebro, que é aquele que produz a emoção. Se sabe que essa parte mais recente, do ponto de vista evolucionário da nossa mente, que é o neocórtex, né, o córtex pré-frontal, ele pode regular as nossas emoções. Só que ele tem um delay, né? Ele tem um delay de ação. Então, à medida que eu conheço esse mecanismo e eu me observo, eu sei que numa situação de estresse muito forte, se eu parar um segundo, eu vou dar condições para o meu córtex pré-frontal assumir o controle. Porque se eu reajo imediatamente, então é aquilo que a gente treina com criança, né? O semáforo. Né? Tá com raiva, tá com uma situação de forte estresse, né? Opa, acendeu a luz vermelha. Né? Para se recompor e para que a gente possa gerenciar a emoção. Como eu disse anteriormente, a gente não pode controlar a emoção, né? Falar que programa de inteligência emocional vai produzir controle da emoção, isso não é possível, né? As emoções fazem parte de nós. Agora, nós podemos gerenciar os pensamentos diante dessas emoções. Então, eu vou dar um exemplo de autorregulação, né? Veio a crise. A crise pegou todo mundo. Agora, quem é que está se saindo melhor na crise? São aqueles organizações e indivíduos profissionais
que viram na crise uma possibilidade de aprender com essa nova situação, enfrentar esse desafio e criar novas alternativas. Então, aqueles que têm uma capacidade, uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade de crescimento, trabalham com as adversidades e trabalham com o erro a seu favor. Né? São indivíduos que têm capacidade de aprender com o erro e aprender com a adversidade. Agora, aqueles que têm uma mentalidade mais fixa, né, não evitam o desafio por medo de falhar, por medo de errar. Né? Então, aqueles que, né, você sabe, viu a história das empresas de varejo que passaram para o e-commerce da maneira como podiam e do jeito que deu. Mas aqueles que fizeram isso tiveram uma capacidade de adaptação que é autorregulação, né? Que é gerenciamento de crise, é gerenciamento de crise. Se eles tivessem ficado, o problema é o governo, o problema é o vírus, né? Por medo de fracassar, sem inovar, e aí por isso a inovação é fundamental, né? Esses indivíduos vão perecer ou vão ter maior dificuldade. Né? Então, isso é autorregulação. Eu não posso, né? Eu não tenho controle sobre o que está me cercando. Eu não tenho controle sobre a ação governamental, sobre o vírus, sobre a natureza. Eu não tenho esse controle. É um controle mais limitado. Não é que não temos, mas é um controle mais limitado. Não depende de nós. Agora, eu posso dar sentido para isso que eu estou vivenciando. Né? A forma como eu encaro, né? A forma como eu gerencio. Então, esse indivíduo que tem uma capacidade de dar significado pelo que está passando, e aí eu deixo uma sugestão de um livro de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele foi prisioneiro do campo de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi, ainda antes, né? Ele foi prisioneiro do Hitler na Alemanha. E perdeu a família toda, a mulher, filhos, pais. Mas esse cara, no campo de concentração, ele escreveu, ele começou a desenhar, rabiscar, né, rascunhar um livro chamado Em Busca de Sentido. Né? E ele diz assim, que mesmo que for retirado tudo de nós, mesmo que for retirado tudo, nós temos ainda uma coisa: a possibilidade de dar sentido ao que nós estamos vivendo. E isso ninguém pode tirar. Então ele falava assim, por que um prisioneiro ia morrer de se eletrocutar no cordão, lá na cerca elétrica do campo de concentração, e o outro não ia? Já que as condições eram péssimas para todos. Porque aqueles que tinham um propósito, né, e olha que a gente está falando, né, de uma situação completamente extrema, que são os horrores do nazismo. Né? E o que eu estou dizendo aqui não é polianismo, né? Vamos ver o mundo com óculos cor-de-rosa. Não, mas tem momentos na vida que a única coisa que eu posso fazer é saber que tem algo dentro de mim ou que transcende a mim que é maior. Né? Então, esses indivíduos que têm essa capacidade de dar significado pelo que estão passando, que têm uma capacidade de otimismo, não otimismo irrealista, né? Como eu estou chamando da poliana, né? Mas aquele otimismo que nós aprendemos, né? Como reagir diante das adversidades, de forma aberta, com crescimento, são esses os indivíduos e as organizações, porque essas características, né, os indivíduos são as organizações, o capital humano, né, são pessoas. Então, as instituições, elas também reagem dessa maneira. Então, a resiliência, né, o indivíduo resiliente é aquele que vai ter condições de sair disso. O resiliente não é aquele que sofre o estresse
e sai, né, tirando a poeira da roupa como se nada tivesse acontecido. Não, né? O resiliente sai com as marcas daquilo que viveu, mas ele consegue transformar aquilo que ele que vivenciou, né? Ele consegue gerenciar, ele consegue desenvolver enfrentamento, né? Coping, enfrentamento de tudo aquilo que ele está passando. Então, as organizações, elas vão precisar de mentalidade de crescimento. Então, Carol Dweck, Mindset, virou best-seller, mas é uma obra extremamente fundamentada, com dados científicos, com dados de pesquisa. Então, indivíduos, instituições, organizações precisam ter uma mentalidade de crescimento. Resiliência é palavra-chave, porque é assim que a gente vai conseguir sair melhores e superar todos esses desafios, né, que a gente está vivendo. Então, esse é o componente básico do eu, né? Autoconhecimento e autorregulação. Uma coisa está relacionada à outra. Aí eu preciso do conhecimento social, da consciência social. Então, eu preciso ler, né? E agora é interessante, porque uma boa parte do nosso conhecimento das emoções do outro é pela expressão facial, né? E agora, como tá todo mundo, você sai na rua, né? Tá todo mundo de máscara, aí fica engraçado porque a gente tem que fazer a leitura pela sobrancelha, né? E esse indivíduo, ele tá zangado, tá curioso, né? Tá sorrindo. Tá sorrindo, né? A gente ficou prejudicado aí num equipamento nosso de Nós não nos reconhecemos, né, no outro com máscara, né? Não tem como reconhecer, né? Você não se reconhece no semelhante. O que aquela pessoa está sentindo, né? Porque nós temos essa necessidade de estabelecer um relacionamento empático, né? Saber, opa, o que aquele indivíduo, né? Colocar no ponto de vista dele. E olha só, Rogério, como que as organizações vão enfrentar esse desafio se elas não forem empáticas com os seus consumidores, com seus clientes? Né? Olhar apenas para a sua necessidade, mas ignorar as necessidades dos consumidores, dos clientes, ou dos colaboradores. Né? As empresas elas precisam ter refinado isso também, né? Então, as organizações elas refletem também a necessidade dessas competências que são básicas para nós, né? Então, o design de produtos, né? Usa muito, já há muito tempo já tem usado isso, né? A empatia, fazer um mapa de empatia. Então, você conhecer o seu usuário, o seu cliente, né? Você que é da área de TI, isso aí é básico, né? Isso é uma ferramenta fundamental, né? Eu queria aproveitar aqui, a gente tem bastante gente assistindo, queria agradecer a participação de todo mundo, grandes amigos. Está aqui o Leandro Henrique, mandou uma mensagem para você, foi aluno meu lá na FIP, lá, Leandro Henrique, grande Zé, manda um abraço para você aqui pelo meu perfil, a Cláudia Alessi, boa tarde, João Cesário, Wilson Kunze, outros amigos que estão assistindo também, a Paula Cassanho Vaz, né, André Luiz, a Lu Torres, o Murilo, Cleiton, Reginaldo Caetano, grande professor de redes, JC Cardoso, nosso nome da cultura aqui na região, Helder Figueiredo. Depois tem umas mensagens aqui, a Tati também está concordando com você, né? Divertidamente é ótimo, ilustra bem as emoções. Legal, Tati. É bom se a gente pudesse conhecer bem e nos ouvir mais, né, Zé? Eu acho que a Simone também, ótimas colocações, né? O Cavalcante está aqui na sala, um abraço, Cavalcante, muito obrigado pela participação, sempre atento, né? A Tati, aulas virtuais sem gesto e expressão corporal também dificultam muito a leitura do outro. Verdade, verdade. E aí a gente não consegue, né? A gente não consegue transmitir todo o conteúdo e a emoção, né? A Simone também está aqui, ó, ler o olhar, isso também é possível, bem profundo, importante, né? Nos momentos de hoje, né? Desafio para professores e alunos, um desafio para todo mundo, né, Zé? Para as empresas se reinventarem, as empresas, como você disse, precisaram em alguns dias ou no máximo semanas a fazer tudo aquilo que talvez elas imaginavam que levariam ainda alguns meses ou anos, e de repente virou uma questão de sobrevivência. Ou você migra para o 100% digital, ou você vai fechar as portas, né?
Está aqui uma mensagem também do Cláudio Donato. Ó. O Zé Arthur foi orientador do meu primeiro artigo científico. O Zé Arthur é doutor em História, professor universitário. O Laerte também está aqui participando. Resiliência e empatia. Vamos à busca de novos caminhos e se reinventar. A gente já está chegando mais no final da nossa live, mas tem ainda algumas colocações para fazer. Antes da gente encerrar, Zé, a gente estava conversando antes de entrar, que as empresas mais tradicionais, principalmente nas últimas décadas, sempre contrataram olhando muito as questões técnicas, né? As habilidades técnicas, as habilidades tradicionais, normalmente aqueles conhecimentos adquiridos pela educação formal, acadêmica, né? É claro que o caráter, a inteligência emocional fazem parte de um componente de avaliação, principalmente se a empresa tiver à disposição um bom serviço de recrutamento, mas, de um modo geral, eu tenho a impressão que as empresas perceberam que tão importante, ou em algumas situações, mais importante do que essas habilidades técnicas, são essas outras competências emocionais, porque, afinal de contas, são essas pessoas nas organizações que vão enxergar aquilo que ninguém está conseguindo ver e manter as coisas nos trilhos, né? Pensando assim, a gente pode dizer para essas organizações, sobretudo as pequenas ou os pequenos empreendedores, é possível treinar, se capacitar? Como é que a gente consegue buscar ajuda? Como é que eu consigo me avaliar diante das múltiplas competências emocionais? Quais aquelas em que eu preciso de mais ajuda? Antes da gente encerrar, que dicas a gente pode dar para os empreendedores, para os inovadores que estão assistindo a gente? Legal. Só fazendo um parênteses, né, muito rápido, para responder e pensar, refletir sobre essa questão, Rogério. Se começou a falar, mas com maior profundidade, aprofundamento da inteligência emocional na área da economia. Fórum Econômico Mundial, né, as pesquisas de ganhadores de prêmio Nobel da economia, que começaram a nomear, né, a categorizar um conjunto de competências que foram chamadas de competências do século XXI, competências para o século XXI, tamanha a sua importância, né? Se a gente pegar dentro da história das organizações, né, no século XIX e no século XX, a gente tem o domínio da técnica. Então, é importante formar profissionais, né, escolas profissionalizantes, desenvolver os aspectos técnicos dos colaboradores, né? E hoje, né, nós estamos num momento de tamanho desenvolvimento tecnológico que o homem, futuramente, né, mas isso não é um futuro tão distante, está sendo substituído pela máquina, né? Então, até mesmo em áreas sutis como a medicina, né? Então, o diagnóstico, né, de imagem, a leitura de diagnóstico, a realização de um diagnóstico de imagem tem se mostrado muito eficiente com a inteligência artificial, né, que tem a capacidade de processar milhares e milhares de informações, detectar padrões, né? Agora, o que a máquina, né, o que a inteligência artificial não tem? São essas habilidades sociais, né? Então, o trato com o paciente, o trato com o humano, né, isso ainda, né, a inteligência artificial, ela ainda não domina essas competências. Não que ela não vá, né, poder aprender, né, e tem se esforçado muito no aprendizado de máquinas, enfim, para que a gente se desenvolva. Mas esses equipamentos, essas ferramentas, são do humano, né? Então, a gente estava até comentando no início, os indivíduos são contratados nas organizações pela sua capacidade, pelo seu conhecimento técnico, e o desligamento muito relacionado, né, geralmente relacionado às competências socioemocionais, né? Então, o cara é um excelente conhecedor da sua área, mas não trabalha em equipe, né? Tem gaps de comunicação, né? Não domina ferramentas básicas, né,
poder se colocar no lugar do outro, né? Isso pode ser desde atender um cliente que chega ali na sua loja, né? Naquele momento ali da porta, ele pode comprar em outro lugar, mas ali ele vai encontrar, né, uma tecnologia humana, né? Eu vi essa semana um anúncio de uma livraria, uma pequena livraria, né, dizendo assim: aqui nós temos uma avançada tecnologia humana, né? E essa tecnologia humana ela faz a diferença. Hoje as grandes organizações têm desenvolvido programas de inteligência emocional. Então, na área de tecnologia, uma das expoentes nisso é o Google, né, que desenvolveu um protocolo de inteligência emocional. Tem um livro, né, essa experiência foi contada em um livro chamada Busque Dentro de Você. Quando a gente quer buscar alguma coisa, onde que a gente vai? A gente vai no Google, né? Agora, e para buscar inteligência emocional, onde que a gente busca? Tem que buscar dentro de nós mesmos, né? Então é o Search Inside Yourself. Então eles desenvolveram um programa de inteligência emocional focado em basicamente meditação de atenção plena, mindfulness, né? O mindfulness tem sido uma técnica de atenção ao momento presente, né? Geralmente, né, a essência do mindfulness é, por alguns instantes, você focar no momento agora. Quando a gente foca no momento agora, a gente desliga um pouco do quê? Das preocupações do futuro, das tristezas do passado, e a gente consegue se conectar com o momento de agora, né? O momento que nós estamos vivendo. Olhando para esse momento de agora, né, esse exercício do focar, por exemplo, focar na nossa respiração, inspirar e expirar, observando a nossa respiração. Pensamentos vão entrar na nossa mente? Vão, a gente não vai parar de pensar, né? Às vezes, quando fala de meditação, a gente acha que meditar é parar de pensar, e não é isso. Então, o mindfulness é uma técnica em que eu paro, né, para prestar atenção de maneira intencional. E quando eu presto atenção de maneira intencional no momento agora, eu estou exercitando aquela área do cérebro que eu mencionei lá no começo, que é o nosso córtex pré-frontal, e que vai gerenciar a nossa emoção. Então, é uma tecnologia muito simples, né? O desenvolvimento dessas competências, ele é muito simples, nós temos o recurso. E quando a gente treina atenção, né, seja na respiração, seja nos sons, seja no nosso corpo, a gente está fazendo essa ginástica, né? É uma ginástica mental. Então, se eu quero ficar bombado, né, que não é o meu caso, a gente tem que malhar na academia. Se eu quero desenvolver inteligência emocional, eu preciso treinar, eu preciso desse treinamento. Né? E esse treino mental de atenção, ele é fundamental porque ele não vai deixar de eu sentir medo, mas eu vou reconhecer, opa, o que está se passando aqui dentro de mim? Ah, eu sinto medo. Agora, como eu reajo diante disso? Esses segundos, né, são segundos de gap entre ser reativo ou ser proativo, né? Ser sábio ou fazer uma grande burrice, né? Porque a gente sabe que agir sob forte emoção, geralmente a gente se arrepende, né? Aquele e-mail que a gente manda no impulso, aquele zap que você mandou, já foi, né? Mas olha que interessante, esse momento que você está dizendo, toda essa pandemia, todo esse mundo diferente que a gente está experimentando, ao mesmo tempo, para boa parte das pessoas, também permitiu que elas tivessem um pouco mais de tempo para se ouvir, se entender mais, né? Então, talvez aquilo que parece ser a cura ou pelo menos mais uma ferramenta para você lidar melhor com toda essa situação,
ela pode ser adquirida justamente num momento provocado pela própria pandemia, já que a gente está um pouco mais, está com medo, tem todas essas dificuldades que você mencionou lá no início, mas a gente também tem um pouco mais de tempo para poder se ouvir, se experimentar, se sentir, né? E talvez mais essência e menos excesso. Outro dia eu li essa frase, achei muito interessante, porque talvez esse seja o momento. Você acredita? E para a gente já encerrar, que a gente já até estourou um pouco o limite, mas eu tenho que... me chegou aqui uma pergunta de um amigo, né? Se esse momento todo que a gente está vivendo, é claro que a gente vai sair diferente. Você acredita que as pessoas vão conseguir enxergar e reconhecer as vantagens e os benefícios de você ter essas ferramentas da inteligência emocional, sair melhor de tudo isso? Você acredita? Eu acredito que sim, Rogério, eu acredito que sim. A gente aqui no colégio fez uma pesquisa, né, com os alunos do 9º ano e do Fundamental 2, e a gente perguntou para eles, né, o que você está aprendendo com o que está vivendo, o que você vai... Você acha que você vai sair mudado ou você já mudou? E foi muito bacana, Rogério, as respostas que eles deram, que vão no sentido de, olha, eu aprendi e vou mudar a reconhecer aquilo que realmente tem valor, dá valor nas pequenas coisas, dá valor nos relacionamentos, dá valor nas nossas amizades, né? Dar valor ao relacional, dar valor à minha saúde emocional, ao meu emocional. Né? Então, as respostas desses alunos me deram assim uma esperança muito grande de que a gente pode sair mudado disso. Né? Agora, vai depender daquela nossa mentalidade. Né? Se a nossa mentalidade, se a gente não se abrir, então eu acho que esse é o momento, a oportunidade de abertura, da gente se permitir viver isso que nós estamos vivendo e aprender com isso, né? Porque Perdão? Automático, né? Numa coisa, de uma correria. Exato, sair desse piloto automático. Sair e agora a gente tem tempo de avaliar, de perceber, né? As coisas, de se olhar e de se enxergar, né, nesse mundo novo. Como que se desenvolve consciência, autoconsciência, autoconhecimento? É olhando para si, né, com coragem, mas também com amor, né, sem julgamento, né, acolhendo. Você está com medo? Tudo bem. Né? Outras pessoas também estão com medo. E está tudo bem, a gente vai passar por isso. Né? Vai dar tudo certo. Eu, antes de encerrar, eu queria aproveitar para agradecer aqui os comentários que estão lá na minha página pessoal, que eu abri uma sala de vídeo. Eu não consigo trazer os comentários para a tela aqui, mas eu quero agradecer demais a participação da Cláudia Alessi, do Cesário, o Renato Pandur, um grande amigo também, escreveu aqui, ó, peguei o final, que pena, grande abraço aos dois, vou assistir depois, vai ser um prazer. Aliás, Pandur, a gente precisa combinar um bate-papo também. Você tem muito conteúdo para compartilhar para a gente, né? Mas eu não consigo trazer esses comentários para cá. E tem um último comentário aqui da Simone. Algumas experiências estão sendo tão intensas que estão sendo demais para algumas pessoas, né? Precisamos de algum tempo, espaço eterno, para tudo poder se assentar. A gente falou bastante sobre isso e ela conseguiu resumir muito bem tudo isso. Zé, foi um prazer ter recebido você aqui. A gente é acompanhado de perto aí por centenas de empreendedores e todo mundo que gosta de inovação, que acredita nesse tema, nesse assunto, né? Que, como nós, acredita que o empreendedorismo e a inovação pode ser uma alternativa extremamente viável para a nossa cidade, tão cheia de talentos, principalmente acadêmicos, né? Você, como eu, professor universitário por muitos anos, a gente sempre teve muita tristeza em ver os nossos melhores talentos indo embora de Prudente. Quem sabe a gente, aos poucos, vai mudando tudo isso. E essa é a nossa missão,
Queria agradecer demais a sua participação, que gentilmente está fazendo essa live com a gente, né? Parabenizar pelo seu trabalho, mandar um abraço para o pessoal do Anglo. Eu sou ex-aluno do Anglo, estudei lá no começo dos anos 80, e é sempre uma alegria passar ali perto, porque me traz lembranças muito boas, tive uma sólida formação e muita saudade daquele tempo. Zé, muito obrigado. Poxa. A gente precisa combinar outros encontros aí para continuar falando sobre isso. Claro, claro. Obrigado demais, Rogério, pelo espaço, pelo papo, que, olha, passou tão rápido, né? E realmente um prazer muito grande poder trocar essas ideias e refletir, né, com as suas colocações, e também parabenizar aí pelo trabalho que você tem desenvolvido à frente aí do município e à frente de todo esse ecossistema, né, de inovação, e que é o caminho, né, Rogério? O caminho é realmente a inovação, né? A inovação e o humano, né? Elas têm que caminhar juntas, né? Elas estão ali de mãos dadas. O capital humano, ele é o capital básico da inovação, né? A gente está trabalhando com a mesma matéria-prima, né? Queria aproveitar, se você me permite, só no finalzinho, vou compartilhar rapidamente a tela aqui, para mostrar para as pessoas os eventos que nós estamos preparando, e na próxima semana. Então, a gente tem as consultorias online. Então, se você é um pequeno empreendedor, deixa eu colocar você de volta aqui, sem querer eu tirei você, isso. Se você é um pequeno empreendedor e precisa, entende que precisa de inovação para os pequenos negócios, a gente lançou um programa hoje, Inovação para Pequenos Negócios, está lá no site da Inova Prudente, né? Semana que vem eu vou receber também com muita alegria aqui um grande amigo, Shano Natsumi, que vai estar com o João Rios para a gente estar falando sobre a atitude digital. E lembrando que a gente ainda tem, não tem mais 1000, mas centenas de bolsas gratuitas, com vários cursos de capacitação tecnológica. Você que é da área de tecnologia, quer aprender Ionic, por exemplo, Swift, né? Django, PHP, Java, tem tudo lá, tudo de graça, 100% de graça, e à disposição para você. Zé Arthur, um grande abraço, muito obrigado, obrigado aos amigos, e a gente continua nos próximos eventos, na próxima semana, com mais uma live. Esse vídeo vai ficar disponível para todo mundo continuar assistindo. Foi um prazer estar com você, estar com os grandes amigos, e até a próxima. Valeu, tchau. Obrigado, Rogério, obrigado, pessoal, um abraço.